por esta razão, dobro o meu joelho diante do Pai. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, dando glória, aleluia, se sentir. Quando você manda glória, a glória sobe e a glória desce. E quando desce, vem da parte de Deus. Nós observamos culto do lar. E eu vim para o Jesus, eu vim para o caminho do Senhor, num culto desse. Só que só tinha 4 pessoas, 5 comigo. Né? Foi o dia que eu aceitei Jesus. Mas nós percebemos que o culto no lar, nós observamos que o lar é um lugar de conchego, é um lugar de união, é um lugar... Mas você percebe que nessa pandemia foi o tempo que mais teve separação. Por quê? Porque o homem e a mulher sempre estavam juntos. Não sai na rua, não sai na rua. Mas o lar, você percebe que nós dentro do lar, aonde que começa uma reliazinha, e não podia ter. Mas essa reliazinha, você vai lá no livro do Gênesis, você vai ver ela que saiu do jardim do Éden. Vai vinho do jardim, ela vem lá do jardim do Éden. Nós percebemos que nós dentro da igreja, vamos supor, vou colocar uma Zilda. Ela pode sentir a maior raiva minha dentro da igreja, que ela não vai me responder. Mas lá dentro de casa ela responde. E eu também posso tratar mal ela. Então o lar é um lugar que aqui Paulo chega no povo de Efésio, na cidade de Efésio, ele chega logo no primeiro versículo, ele vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo. Ele declarou que podia estar acontecendo o que fosse. Você podia chegar na sua geladeira e está igual o começo do mundo, só água e luz. Você podia chegar no seu celeiro, só tinha um restinho numa sacolinha ali ou em outra sacolinha aqui. Mas você tem que acreditar que no outro dia a coisa vai acontecer. Mas quando Paulo chega ali, que Paulo começa aí, aqui no versículo 14, a coisa aqui vai dizer, Paulo começa a orar para o povo de Efésio. Paulo assume aquela grande dificuldade que aquele povo estava passando ali. Então, você percebe que vocês têm andado, você sempre está dentro de uma cidade de Efésio. Você vai ver em dificuldade, grande dificuldade, no povo lá fora. Hoje você chega nas casas, nós fizemos um culto aqui, virando aqui na próxima esquina, lá tinha 2 rapazes e 2 moças, mas as moças não conversavam com os pais, estava dentro do lar. E nós percebemos que esse trabalho aqui é um trabalho que nós temos que continuar. Mas muitas das vezes você pode dizer para mim assim, não, irmão, o casal, o dono da casa aqui é crente, vocês não têm religião nenhuma, não? Tem. Tem. Começa dentro do lar. Então é onde que aqui nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus disse para nós, que a própria palavra está dizendo, que nós temos que orar sem cessar. Dentro da nossa casa. Muitas das vezes você sai da sua casa e diz assim, eu vou lá na igreja para me encher de Deus. Não, você tem que encher na sua casa. Lá dentro da igreja, você vai transbordar. Aqui você enche, aqui você ora ao Senhor e lá você transborda. Quando Paulo e Sila chegam diante da porta formosa, aquele homem que era colocado ali todos os dias, ele era colocado porque ele era aleijado. Ele olha assim e vê aqueles 2 homens bem vestidos. Ele disse, hoje eu vou pegar uma graninha a mais, porque vem 2 homens bem vestidos. Mas eles não tinham nem ouro e nem prata. Por quê? Eles encheu em casa, porque se eles não tivessem orado em casa, se eles não tivessem buscado o Senhor em casa, eles iam cortar a volta daquele aleijado. Mas você tem que encher, você tem que sair daqui, porque do momento que você sai da sua casa, é pertinho da casa deles, daqui para lá, é pertinho. Mas daqui para lá você pode encontrar 300 capetas na sua frente. Se você não estiver cheio de Deus, você vai ser envergonhado. Ah, não, mas eu saí de casa bronqueado com a mulher, não tem problema.
chama ela e ora e faz isso. Mazilda, muitas vezes você pode falar assim, Mazilda não briga, não. Briga. Moço, pensa uma mulherzinha relienta. Relienta e braba. Os outros lá escondidos. Moço, esse negócio lá pega feio. Mas naquele momento de oração, 3 horas da manhã, ela está lá no quarto orando, está louvando, e eu estou ali na sala de joelho dobrado, porque nós temos que buscar o Senhor, porque nós não sabemos nossa saída do nosso portão no outro dia cedo. Então nós temos que revestir. E muitas das vezes nós estamos querendo fazer aquelas armaduras que eles tentou colocar em Davi, para Davi ir lá encontrar o gigante. Não. Você tem que pegar uma armadura de Deus. Você tem que revestir de Deus. Você tem que buscar de Deus para você sair o seu portão para fora. Mas aí você pode dizer, não, pastor, você está muito santão demais. Não, não é santo. É buscar de Deus. É revestir do Senhor. Para você sair o seu portão. Então você percebe que o culto do lar é um culto abençoado. É um culto mesmo, é um culto que eu vou te falar algo para você. Alguma coisa que acontecia que não vai acontecer mais. Não vai. Não vai acontecer mais. Porque hoje dentro do lar, você chega numa casa, foi ontem, estava o Anderson, um bocado de gente lá em casa, e eu parei, eu estava lendo a Bíblia, parei, fiquei olhando, falei, gente, me coloca nesse grupo, pelo amor de Deus. Está todo mundo no zap, e não está conversando um com o outro, está conversando talvez com gente que nem conhece. Falei, me coloca nesse grupo para me conversar com vocês. Aí o Anderson fala assim, o teimoso já começou, mamãe. Mas é isso aí que nós temos que fazer, é isso aí que nós temos que buscar. Eu cheguei ali na igreja, percebi algo que eu não achei nas outras igrejas. Não achei. Mas esse daqui, nós fizemos muito trabalho na rua. Mas nós não temos. Eu falei para o pastor, o dia que eu tive uma reunião lá com ele, pastor, eu gosto de fazer, mas tem que ter uma cobertura de um pastor, tem que ter um pastor com a mão levantada para cobrir aqueles que estão lutando, aqueles que estão guerreando lá. Mas o pastor não está aqui, mas ele está em casa orando. E nós não tivemos esse apoio, teve, Jesus? Não tivemos esse apoio. E hoje nós estamos aqui, e coisa boa, quando a pessoa gosta daquilo, Deus coloca ele no caminho. Deus coloca ele na hora que vai fazer o culto, o pastor, e o Gerson. Porque é um guerreiro que não pode faltar. É um guerreiro que não pode faltar naquela guerra. É um guerreiro que não pode faltar, porque ele ameaça isso no seu coração. E nós percebemos que quando Jesus entra em Jericó, Jesus passa por um cego. Mas Jesus não ouviu, ele escutou o barulho que Jesus tinha entrado. Mas na saída de Jesus de Jericó, é aqui onde eu quero pregar para você. Muitas das vezes na entrada da sua casa não vai ter nada, mas na saída da sua casa, muitas das vezes a gente tem que abrir do portão da nossa casa para gente que não deveria nem de passar na calçada. E nós ainda dá almoço, dá pudim, dá Coca-Cola. E ele veio para quê? De olho na sua família, de olho nas suas coisas, desejando. Você vai ver no Salmo de número 77, ele não vai dizer, eu quero um copo igual esse, não. E eu quero é esse copo. Mas ele tem dono, irmão. Esse é que é a pessoa invejoso. É a pessoa, aquele oi de pimenta malagueta. O Zeca Pimenteira. É o que nós temos que orar, o que nós temos que pedir para que Deus afaste esse povo do nosso caminho. Mas aí muitas das vezes você pode dizer assim, mas irmão, que crente é esse? Você está fazendo culto para buscar alma. Você está destruindo o povo. Não. Ou você está achando que aquele povão que estava andando junto com Jesus, todos queriam Jesus? Não. Até quem estava andando junto com ele, batendo nas costas dele, vendeu ele. Que foi Judas. Vendeu ele. Então, muitas das vezes você acha que Deus te colocou você num lugar que você não está satisfeito. Mas Deus tem obra com você ali dentro. Eu trabalhei, nós fizemos um barracão ali para DCCO. Eu trabalhei lá, nós gastou 1 ano e 2 meses para acabar o barracão.
Quando eu já entrei para lá, na primeira semana, eu falei para a Zilda, eu vou embora. Ficar aqui não. Lá é cheio de máquina, você passava assim, tinha 2, 3 de trás daquelas máquinas fumando droga. E eu falei, eu vou lá no Vitor, vou pedir ele para mim ir embora. E Deus falou que você não pede ele para fazer um culto aqui todo dia. Eu falo isso para esse cara, aí ele me manda embora mesmo. Eu cheguei na porta do escritório, quando eu ia para bater a mão, eu voltei. Coragem não deu. Cheguei e falei para a Zilda. Aí a Zilda disse para mim assim, Kim, você está orando para ele abrir a porta, para você fazer o culto. Vamos orar para ele, vamos orar para o Vitor. Cheguei lá um dia, ele disse assim, cadê o pastor? Aí o menino lá falou, o Chicletinho, falou, ele está bem ali. Vem cá, eu quero um negócio com você. Eu quero que você faça oração aqui todo dia cedo. Falei, opa, Deus está no negócio. Falei, só que tem uma coisa. Você quer que faz? Quero. Eu só quero na hora do café, e nós éramos 32 pessoas. Eu quero na hora do café e quero 30 minutos. Como é que o caboclo, uma empresa grande daquela, vai dar 30 minutos de paralisação? Depois que bater o cartão, parar 30 minutos, 32 homens. Faz as contas para você ver, muitas horas parado. Ele falou assim, é você que manda. Falei, agora eu vou para cima. Converteu 5 pessoas, 3 estavam desviados e 2 foi a primeira vez. E eles estavam fumando lá assim, quando eles me viam de relâmpago, eles gritavam, apaga que o pastor vem, pelo amor de Deus. Eu não ia brigar com eles, mas eu sentia vergonha de eu ver. Eu sentia incomodado. Aí no dia de eu vir embora, o Chicletinho veio e falou para mim assim, ó, está com 30 dias que eu nunca mais botei uma droga na boca. Falei, agora você vai para a igreja? Ele falou, vou. Aí eu tinha a Zilda comprou outra geladeira, eu tinha uma outra lá semi-nova. Falei, então pega essa geladeira, te dou ela por R$1.000. Não, você não dá. Vale muito mais. Vai, moço, vai embora. Está na igreja. Então é para isso, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que buscar de Deus. Aqui quando Paulo chega, ele disse, eu coloco de joelho na presença de quem? Na presença de Deus. Não é nós colocar de joelho na presença de quem? De Deus, para nós buscar esse povo que está lá fora. Eu sei que todo mundo aqui emerge no seu coração. Porque você sabe de onde você veio. Você sabe o que já passou na sua vida. E você sabe que lá fora tem gente passando o que você passou. Você sabe que lá fora tem gente sofrendo o sofrimento que você sofreu. Você quer voltar? Não. Então vamos buscar quem está lá fora. Porque eu quero te dizer algo para você. Quando você vem para o ministério, é difícil. E quando você enganja no ministério, é impossível. Para nós. Você pode prestar atenção que no começo do seu ministério, quando você for, é impossível, é difícil você ir. Mas depois que você for, que se você entrar, hoje eu estou na igreja, você olha do lado e do outro, é possível, é impossível prosseguir. Porque não é fácil. Não é fácil. Você abrir mão das coisas que a carne pede, não é fácil. É difícil. Viu? Então eu quero dizer para os irmãos, vamos continuar buscando, vamos continuar fazendo esses cultos. Porque um está ajudando o outro. Mas muitas vezes você pode falar assim, mas não tem ninguém aqui dentro aqui que não é evangélico. Mas lá fora tem gente ouvindo. Lá fora tem gente ouvindo. Você sabe que jeito que a Zilda tocou o coração para ir para a igreja? Se ela falasse de ir, o pai dela batia nela. O pai dela mexia com macumba. Ela ficava lá fora, disfarçando, e uma igreja assim do lado, só para ouvir o louvor. Aprendeu a cantar o hino da harpa, bem antes dela ir para a igreja. E ela assistiu o culto, todos os cultos. E ele ainda falava, você está fazendo aí fora, Zilda? Não, papai, eu estou aqui. Tira. Ela estava assistindo o culto, de longe. De longe. E ela já era cristã. Não levantou a mão. Ela passou a ser um Davi. Ninguém sabia que ela era, e ela era uma cristã, um evangélico. E ela foi para o caminho do Senhor, ela e Deus. Porque Deus trouxe ela, porque sabia que ela tinha tarefa difícil. Ela passou 9 anos de joelho.
Não é porque ela era aleijada, não. Orando por mim. Eu passava, nós morávamos em Alvorada e eu tinha um Voyage, parava na porta da igreja de Cristo. Pastor Levi, pastora Zilda. A igreja está lá até hoje. E ela baixava e falava para mim, Kim, você vai com Deus, sabendo que eu ia para Gandaia. Falei, não, quem tem que ir com Deus é você que está indo para a igreja. Aí, igual, achando que era o dono da cocada. Né? Aí eu comecei perdendo as minhas coisas. Vendi o carro, não recebi, vendi vaca, não recebi, trabalhava, não recebia, falando de matar os outros. E ela orando. Um dia eu vi a Zilda, 2 vezes que eu chamei a Zilda de doida. A Zilda aí. Eu vi ela com a porta da geladeira aberta, igual o começo do mundo, a geladeira. Não tinha nada, só água e luz. E ela com a porta da geladeira aberta e falando, Senhor, eu sou sua serva. Eu te sirvo você bem antes do povo saber. Olha como é que está a minha geladeira. Eu levantei, falei, a mulher está ficando doida, está orando, ela não ora para mim, vai orar para a geladeira. E outra vez eu vi ela de joelho no pé da cama e orando, falando assim, nunca esqueci. Senhor, o Senhor me deu ele para andar junto comigo. Mas eu estou indo para a igreja e ele está indo para a putaiada. Ela falava desse jeito. Eu quero ele, Senhor, do jeito que eu te pedi, o Senhor me deu, mas aí não está acontecendo. E aí eu comecei vendo que o palhaço da história era eu. Né? O palhaço da história era eu. Até que um dia, nós estávamos num culto, uma mulher chegou e falou para mim, Deus já fechou a sepultura para você muitas vezes. Era ignorante, só não tinha tamanho. Só não tinha tamanho, mas ignorância tinha demais. Revólver na cintura é igual o Lampião. E aí, já fechou a sepultura para você muitas vezes. Vai fechar mais uma vez. Só que agora vai fechar com você dentro. Eu estou fora. E com 3 dias eles iam me matar. Mas eu não fui. A Zilda não deixou. As orações da Zilda, Deus, né? Então eu quero dizer algo para você. A gente... E aí no 3º dia, no quarto, foi aonde eu rendi os pés do Senhor. E tu até hoje. E se alguém está querendo desistir, eu não desisto não. Deixa acontecer o que acontecer. Mas Deus é fiel na nossa vida. E eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe. E